Salve, salve moçada, sejam muito bem-vindos ao Arena Podcast, nosso espaço de conteúdo, entrevistas, debates e muito esporte. Hoje o papo é futebol. Nós vamos falar com Christian Toledo e Valmir Gomes, referências do jornalismo esportivo. Vamos bater um papo sobre rádio, TV, futebol, futebol paranaense, tudo isso aqui no Arena Podcast. Fique com a gente porque o Arena já está no ar. Estamos ao vivo no YouTube em @ArenaPodcastCWB. Curta, comente e compartilhe a nossa live. O Arena Podcast está no ar graças ao apoio da Silward Comunicação Integrada, Academia BeRap, Academia do Triatlon, aqui em Curitiba. Christian, Valmir, sejam muito bem-vindos ao Arena. Começamos falando sobre o Bola no Corpo. Conta pra gente como é que começou esse projeto, como é que tá o projeto do programa Bola no Corpo, que já é um sucesso. O Bola no Corpo, ele é a ideia do Valmir. Lá pelo início, não me lembro se no final do ano do 2022, no início de 2023, o Valmir me procurou dizendo, olha, eu fui convidado para fazer um podcast e acho que uma ideia boa, mas eu queria que você fizesse comigo. Eu falei, pô, Valmir, que legal. E assim, a gente, junto, a gente trabalhou 1 ano e meio só. Só na Transamérica, além do início do projeto da Transamérica, porque logo depois eu saí. Mas a gente sempre se conversa, já desde o tempo que a gente trabalhava na Transamérica, e depois que eu virei comentarista e tal. E o Valmir falou isso, eu falei, pô, Valmir, então a gente pode juntar o útil com o agradável. A gente pode pôr no meu canal. Já tá lá. E eu me lembro que eu falei pro Valmir, a gente já vai começar com 1.000 inscritos. Lembra? Olha só. Né? E hoje já são 13 mil. 13.500 já. Valmir, deram 13 mil, já são 13.500. E subindo. Isso, graças a Deus. E assim, aí demorou um pouco, até que na metade do ano passado a gente conseguiu começar o projeto. E assim, é muito legal. A gente se diverte muito fazendo o programa. É verdade. Eu sou fã do programa, Valmir, acompanho todas as edições. Ah, é? Que legal. E Puxa o vida. programa é muito bacana porque ele tem foco 100% aqui no nosso futebol, né? Sim. Com os nossos clubes, com a nossa essência, a nossa linguagem. É isso mesmo, né? É verdade. É bem esse. A ideia nossa é isto, sabe? Porque fazer um programa para falar do futebol brasileiro, né? Aí tem milhares de pessoas que fazem isso. Vão falar até melhor que a gente, né? Então nós pegamos o foco aqui do futebol paranaense. Eu quando eu criei o canal, eu pensei, e a ideia do Bola no Corpo, ela veio perfeitamente, né, com o que o Valmir pensava, veio bater com o canal. Eu não quis pensar em falar dos nossos times como uma limitação. Eu queria abrir um mercado. E eu fico feliz, porque quando eu abri o canal, parece muito tempo, mas há 2 anos, praticamente não havia canal de opinião do futebol paranaense na internet. E depois começaram a ser criados canais tanto de torcedores quanto de jornalistas. Então hoje eu vejo jornalistas comentando no Instagram, vejo jornalistas comentando no YouTube. E eu fico feliz porque eu acabei sem querer desbravando isso. E eu acho que tem muito espaço para muita gente. E falar dos nossos é uma opção menos estratégica e mais de filosofia, né, Valmir? Porque assim, vamos falar dos outros. Se a gente falar do Flamengo, vai dar audiência porque alguém vai ver e vai circulando. Mas não é a coisa que a gente faz. Eu estando aqui, não tendo saído para trabalhar fora, o que os clubes fazem é a minha fonte de notícia. E para o Valmir também é mais de 40 anos que o Valmir está na janela. Então, cara, era o mínimo que a gente podia fazer. Né? E a gente torce para que, assim, o sucesso dos projetos e dos programas, ele é muito vinculado ao resultado. Então, eu ainda não consigo entender, né, Valmir, como é que tem gente que fala
Pô, mas vocês torcem contra. A gente precisa que ganhe para ter audiência. Aí melhora a audiência. Os programas dependem do sucesso dos clubes. Claro. Se tivesse os 3 na Série A, maravilha. Sim, agora, isso não pode significar, Pietro, acho que a gente até falou disso no primeiro papo, um salvo-conduto que eu vou aceitar tudo que os clubes fazem. E essa é uma postura do Valmir também. O Valmir, ele nunca foi para a crítica pessoal, direta, mas ele sempre fez a crítica. Eu tive um início que me ajudou muito, sabe? Porque eu comecei com o Carneiro, né? O Carneiro foi um grande professor para mim, mas a primeira vez que eu fui fazer uma jornada no Couto Pereira, eu era com Luiz Augusto Xavier. E aí a minha mãe tinha vindo de Porto Alegre e estava aqui. E aí eu disse para ela: mãe, a senhora escute no intervalo do jogo que nós vamos falar da senhora e tal, né? Aí, no intervalo, a minha família escutou, né? E aí o Xavier falou algumas coisas bonitas lá para ela e tal, e nós comentamos e tal. Aí eu cheguei em casa e ela me disse uma coisa assim. Ela disse: olha aqui, ó, eu quero dizer para ti o seguinte: o teu pai foi jogador de futebol. Tu foi jogador. O teu irmão trabalhou com futebol. Então, toda a tua crítica ou teu elogio é dentro do futebol. E quando tu fizer a crítica, tá, tu faz ela mais amena possível, porque assim como tu pode elevar alguém, tu pode criar uma dificuldade para esse alguém. Porque, às vezes, o atleta não está no dia dele, às vezes um jogador tomou um frango, ela falou assim, o goleiro tomou um frango. Então, tu tem esse cuidado, porque sempre alguém da família, um vizinho, o padeiro, alguém vai estar ouvindo, sabe? Conhecido do atleta. E isso não é bom para ele. E eu peguei isso, porque a minha mãe foi uma médium espírita extraordinária. Ela tinha uma luminosidade incrível. E eu peguei isso como um padrão, sabe? E eu faço a crítica, como bem disse o Christian, mas eu tenho um cuidado na crítica, e é a crítica técnica, sabe? E eu não entro quase no pessoal, eu não entro no pessoal do diretor, do árbitro, seja de quem for, porque isso não me compete, sabe? A não ser quando o pessoal de um atleta ou o pessoal de um diretor cria dificuldades para o clube, como o caso do Aleph Manga agora. Aí é diferente, sabe? Porque agora mesmo eu estava tomando um café aqui embaixo, ali num lugar que tem aqui do lado, Sim. E veio várias pessoas falar comigo, alguns a favor e outros contra o Aleph Manga. Aí eu tive que dar uma explicação. Eles sentaram na minha frente ali e eu tive que dar uma explicação que o Curitiba é maior do que todos. O clube sempre é maior. Eu, por exemplo, sou gremista. Estou brabo com o Renato, o técnico, que é um ídolo meu, porque foi o que fez os gols do título mundial, sabe? Mas eu estou brabo com ele, estou chateado com ele, porque ele está se achando maior que o clube. Maior que o clube. E ninguém é maior que o clube. O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que foi treinador aqui com sucesso extraordinário, ele dizia: Valmir, quando o jogador está se achando maior que o clube, está na hora dele ir embora. Né? É. Então, esse respeito e esse carinho a gente tem que ter pelo diretor, pelo técnico, pelo jogador. Agora, isso independe, como disse o Christian, que tu vá passar a mão por cima de alguns equívocos, alguns erros do jogador na partida. Não. Tu pode falar que ele não está numa boa tarde, que ele não está numa tarde feliz. Agora, dizer que ele é um perna de pau, que ele não devia estar ali, aí já é outra coisa. Aí eu não entro nesse bem. Olha que curioso. Recentemente eu vi de Paulo Calçade, o comentarista. Ele disse assim: tomo muito cuidado com o meu comentário, porque isso pode afetar a pessoa que está do outro lado, assistindo ou ouvindo o meu comentário. Não vou pro lado pessoal. Assim como o Valmir disse, assim como ele leva o comentário dele. Então tem que tomar muito cuidado, ter esse tato, né? Ter esse feeling na hora de comentar ou criticar alguém. Sabe quando isso foi ficando mais claro para mim? Eu até pelas experiências profissionais que eu tive, eu já fui um pouquinho mais
às vezes pegava um pouco mais pesado. Mas eu comecei a ver o outro lado. Quando você começa a perceber que o que falam de você te afeta, né? Daí você começa a notar. Então, eu tô tentando tirar um pouco isso. Tem horas que eu não aguento, né? Tipo, quando entra o Diório no Atlético ou o Eric Castilho no Curitiba, eu não consigo pensar nisso. Mas, assim, cara, é uma luta que você precisa controlar o que você pensa, porque nem todo mundo controla o que pensa e o que faz, né? Daí é duro, mas eu tento evitar um pouco mais, mas realmente tem horas que eu preciso me segurar muito. Essa pimentada no comentário faz parte da comunicação, tem que ter, né? Sim, não. Se o jogador tá numa má tarde, tu tem que falar, né? Porque tu tem uma certa, tu tem credibilidade com o teu ouvinte, com o teu telespectador, e essa credibilidade tu ganha quando tu fala as coisas certas que estão acontecendo, né? Tem alguma história curiosa, Valmir, diretamente das cabines dos estádios, seja no Couto, na Vila, na Arena da Baixada, em que o torcedor revoltado com o comentário na hora da transmissão foi à cabine e o abordou? Pô, isso não tá certo. Fez alguma crítica nesse sentido? Olha, eu tenho um fato, eu tenho vários desses. O Valmir aí, né? não, um amigo dele, que tá com um amigão dele, tem quase direto aí. Eu tenho um fato que um certo momento eu estava trabalhando e aí era na CBN, eu acho. Era no início da CBN, que era do Mário Celso Petralha, né? Que é a equipe que o Carneiro fez lá, né? Aí, por alguém da CBN ter falado alguma coisa contra o Curitiba e a favor do Atlético, a torcida do Atlético, a torcida do Curitiba ficou meio de mal com a CBN, ficou, sabe? E aí eu vou fazer um jogo lá, uma noite, e o Curitiba, no primeiro tempo, está perdendo o jogo. E aí eu levanto para fazer o comentário, venho a hora do comentário, eu vou fazer o comentário. Todos os torcedores do Curitiba, das cadeiras, levantaram e ficaram de frente para o comentário, sabe? E aí eles diziam dali, não é contra ti, hein? Mas nós vamos vaiar e tal, sabe? E aí eu comecei a fazer o comentário e eles começaram a vaiar. E aí eu levantei e comecei a falar, e dizendo tudo o que eu estava achando daquele primeiro tempo e tal. Bom, quando eu terminei, eles aplaudiram. Aí ficou uma coisa, poxa... Constrangedora e eles diziam, não é contra ti, sabe? É contra a gente lá que é atleticana e tal, porque a rádio era do Petralha, tinha aquela coisa do atleticano. E você sabe que hoje isso acaba diminuindo. Eu acho que o Valmir também percebeu isso. Porque hoje, cara que escuta a transmissão de rádio, ele já não tá tanto no estádio. Porque acabou a cultura do radinho. Hoje tem muito pouco radinho. E os mesmos... Mas tem muito telefone, né? Ainda tem os celulares com... Principalmente os Android, né? Que tem rádio. Mas já não é aquela coisa que era que você ouvia a vinheta da rádio, você ouvia no estádio, assim. Coisa que existia muito em Curitiba com a Rádio Clube, né? Na época do Lombardi Júnior, que você escutava aquele B2, e você escutava aquilo, ecoava no estádio. Diminuiu, só que assim, a ação... E assim... Infelizmente, né? A ação da rede social ela é fácil porque ela é indolor para quem faz, né? O cara não corre risco nenhum. O cara cria um perfil falso, fala tudo que ele quiser falar, xinga quem ele quiser xingar e segue o baile, né? E aí que eu digo sobre a questão da saúde mental também do nosso lado. A gente afeta a saúde mental. Não sei se o Valmir chegou a ver o depoimento do Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro, depois do jogo da semana passada, da Libertadores com o Fluminense. Não. Ele falou, olha, eu não estava mais conseguindo dormir, eu estava mal, eu estava com dificuldade na minha vida pessoal, eu estava sofrendo, vinha com dificuldade de treinar. Tudo por conta da questão da crítica. E ele se recuperou, ele falou, e eu tive um choque de motivação com a torcida indo ao treino.
na véspera do jogo. Que ele falou assim, eu fiquei tão eufórico que eu queria entrar a jogar naquela hora. Eu tive que ir pro psicólogo. Olha que loucura. Eu tive que falar com o psicólogo para que ele me segurasse até a hora do jogo. Né? Aí vem a história que eu contei no início da minha mãe. Tu vê a sapiência da minha mãe, Sim, né? sabedoria. Né? De dizer, olha, tá vendo? A crítica atingiu o atleta. Né? Você vê, então, isso a gente tem que... Eu, por exemplo, um dia eu fui fazer um jogo com Santos e Curitiba na Vila Belmiro. Mas um determinado jogador do Curitiba vinha jogando mal e jogou tão mal que eu falei muito pouco dele para não estragar a carreira dele, para não atingir ele, Sim. porque ele ia continuar, né? Ele ia sair do Curitiba, como de fato saiu depois, e ia continuar. E quem sabe em outro clube ele melhorasse o seu rendimento, né? Porque é mesmo que os nossos colegas, né? É mesmo que um cantor, qualquer pessoa que faz alguma coisa pública, ela está sujeita a elogios e a críticas. E, às vezes, bem como falou o Christian, o cara, por um problema pessoal dele, ele está fazendo aquilo que normalmente ele faria com qualidade, com menos qualidade, né? Porque ele está atingido emocionalmente. Uhum. E tudo vai do equilíbrio emocional. Às vezes não adianta um atleta ele estar 100% fisicamente se ele está 50% emocionalmente, sabe? Afeta, lógico. Essa parte da saúde mental no esporte, ela é essencial, é fundamental. E por que essa parte da saúde mental não é tão valorizada no futebol? Porque em outras modalidades, por exemplo, na Olimpíada agora em Paris, ginástica artística, ginástica rítmica, as atletas, quase todas, passam por pressão, atrás de pressão. E por que no futebol, quando um atleta é criticado, é frescura, é mimimi, fraqueza? Eu acho que é muito da cultura do futebol, dessa cultura masculina do futebol. Tem muito dessa coisa, né? Ainda tem muito disso, né, Valmir? Aquela coisa, não, homem não pode chorar, homem não pode se emocionar, homem não pode tremer. E nós tivemos uma experiência que depois virou uma gozação, né? Que foi na Copa de 58, quando levaram um psicólogo. E aí fizeram até uma gozação, que ele mandou o Garrincha fazer um desenho e o Garrincha fez uma bola e aí, por causa daquilo, deu um atrito entre o psicólogo e o jogador. Só que o Garrincha entrou no jogo depois e arrebentou. O psicólogo pediu para ele fazer um desenho, ele desenhou uma bola e daí o psicólogo pensou que era a bola e perguntou o que é, né? A cabeça do Quarentinha. A cabeça de um amigo, de um jogador amigo dele do Botafogo. O Quarentinha, que era o centroavante do Botafogo, do histórico Botafogo dos anos 50. Mas, cara, assim... Aí gozaram com o psicólogo, sabe? Meio desdenharam o psicólogo. Assim, aqui no Brasil, a gente ainda julga que o talento natural, ele, né, surge quase que por geração espontânea. Então, por que precisa de psicólogo? Precisa de psicólogo porque a vida mudou demais. A vida mudou demais. A gente, hoje, né, a gente teve a questão da morte do Cid Moreira. Eu e o Valmir um pouco mais do que eu, a gente é de um tempo em que você tinha 3 ou 4 fontes de informação de vídeo, as rádios e jornais. Hoje, todo mundo é um formador de opinião. Então, a coisa é um tiroteio que você recebe. E aí cabe a chamada, até de forma pejorativa, imprensa profissional, a tentar fazer isso de uma forma um pouco mais serena. Sem parar de criticar, mas tendo um pouquinho mais de cuidado com o que fala. Hoje a psicologia... Diga, Valmir. E claro que eu sou de uma outra geração, né, de vocês dois. Mas, na minha geração, o treinador de futebol era o preparador físico e era o psicólogo, sabe? E o treinador de goleiros. E ainda o treinador de goleiros, sabe? E apitava o treino, muitas vezes, sabe? Olha só o que eu... Porque eu me lembro de um fato assim, eu indiquei um jogador para o Froner, sabe? O Carlos Froner, que foi treinador de todos os times lá do Rio Grande do Sul, treinou aqui o Ferroviário.
E foi o primeiro treinador gaúcho que treinou o Flamengo. Quando ele chegou lá, os caras eram contra. Para que trazer treinador gaúcho, não sei o quê. Então. Ele ficou 56 partidas invicto. E é o professor do Felipão. É a grande inspiração do Felipão, o Capitão Froner. E aí o Froner, eu indiquei, ele estava na Chapecoense, e eu indiquei um jogador para ele. Aí eu disse assim, eu vou contar a história no telefone. Naquele tempo não tinha celular, né? Eu digo assim, eu vou contar na tua frente, na frente do jogador, que eu estou ligando para um cara da Chapecoense que ia fazer a conexão com o Froner. Eu vou contar a tua história e esse rapaz vai contar a história para o Froner. Porque o meu irmão se dava maravilhosamente bem com o Froner. Aí... O cara me conta que ele estava precisando... Naquele tempo tinha a luva, né? Quando o jogador assinava um contrato. E aí, nessa luva, eu tenho que ajudar minha mãe e peré-pepé e tal. Tá bom. Aí ele vai lá para fazer os testes. Aí, no segundo ou terceiro teste, o Froner aprovou. Aí ele contou a mesma história para o Froner. A minha mãe está com uma dificuldade, ela está querendo comprar uma casinha e tal, e assim, pai, tá bom. Aí o Froner autorizou a diretoria a fazer o contrato com o rapaz. Aí ele faz o contrato, até vou dizer o nome dele, Rogério Uberaba, porque ele está vivo e está aí, e é meu amigo, meu conhecido. Nem sei onde ele anda agora, mas ele é meu amigo. Aí o Rogério Uberaba pega a luva e vai numa agência de automóvel, agência de moto, e compra uma moto. Aí ele chega no treino, o Froner, diz, vem cá, quem é que está aí de moto e tal? É o Rogério Uberaba. O Rogério? Chamou o Rogério na sala dele e disse, vem cá, tu não tinha que ajudar a tua mãe? Agora tu pegou a luva e foi comprar. Vai devolver essa moto e vai mandar o dinheiro para tua mãe, senão eu vou romper o contrato contigo aqui. Olha só. Olha o que acontecia antigamente. Eu estou contando um fato verdadeiro aqui para os teus telespectadores aí, e citando nomes, por ser verdadeiro, tá? E isto era comum no futebol de antigamente. O treinador era meio pai dos atletas também. Eu tenho um conhecido, Christian Valmir, que é o Ivair. Foi auxiliar do Luxemburgo no Bragantino, se não me engano. Menino Veneno. E no Cruzeiro depois. O Menino Veneno. Eu sei quem Ele contava cada história do Campeão Luxemburgo. pelo Atlético. Campeão pelo Atlético, exatamente. Contava cada história nesse sentido. O jogador comprava o carro, aparecia no centro de treinamento. Opa, volta lá e devolve esse carro. Devolve Tele essa moto. fazia isso também. Fazia isso? O Tele era até um pouco mais radical. O Tele, ele controlava, às vezes, até a conta do cara. O Tele era bem radical em relação a isso. Agora, você falou do Ivair, né? Eu já falei o apelido dele. Falta um pouco isso, né? Esses apelidos, né? Claro. Cara, eu acho espetacular, porque o Ivair... O Ivair, ele foi muito tempo um auxiliar, eu acho que do Adilson, do Adilson, né? Batista. Do Adilson Batista. Né? E assim, quando o Ivair chegou no Atlético, era bem o período que tava bombando a música Menina Veneno do Hit. Cara, e alguém, aí eu não sei quem, cara, chamou ele de Menino Veneno, cara. Olha que sacada! Cara, essa é uma coisa que faz falta hoje. Hoje, como ficou tão pulverizado, às vezes os apelidos eles nem chegam, né? Mas é muito legal, você vê. Tanto que, assim, quem ainda tem apelido é chamado até hoje. Como o Lúcio, que é o comandante, e o Thiago Heleno, que é o general. Agora, qual é o apelido de fulano? Né? O Robson quase embalou aí o inevitável, só que ele acabou evitando, né? Então, O Varini. E o Robson, ele acabou não... Se o Robson continua embalando o gol como ele embalou no Paranaense, tinha pegado o inevitável. Robson centroavante, perdão. Isso. Troquei as bolas aqui. Como é que vocês veem essa nova safra de treinadores, já que falamos de treinadores da década de 80, década de 90? Esses treinadores são ponta firme ou são meio molengas com os jogadores? Como é que vocês veem isso? Hoje eu acho que não... Veja só, eu vou responder em dois tempos essa pergunta. Primeiro, eu acho que os treinadores formados nas escolas da CBF a preços caríssimos não têm o futebol raiz, sabe?
a essência do futebol que se tinha antigamente. Porque antigamente, para o cara chegar a ser um treinador, ou ele tinha que ter jogado e jogado muito, ou ele era há muito tempo um auxiliar ou um cara ligado ao departamento de futebol de determinados clubes. E aí ele começava ali e dali é que ele ia se expandir, né? Hoje, o cara paga um curso na CBF, tem um documento que diz que ele é treinador, mas ele nunca chutou uma bola, ele nunca pisou no barro, sabe? O treinador moderno de hoje é feito nas escolas. Antigamente, não. Era feito no campo. E nem sempre os treinadores que fazem sucesso hoje em dia eram bons de bola. Não. Abel Ferreira. Quem mais? Não. Tem uma máxima no futebol que o grande jogador de futebol, com raríssimas exceções, não é o grande treinador. Tu falou em Vanderlei Luxemburgo. Era um reserva do Flamengo. Qual era a posição do Vanderlei? Lateral esquerdo. Lateral esquerdo. Mas ele se tornou um grande treinador, entende? O Otacílio Gonçalves da Silva Júnior, que eu falei ainda há pouco aí, contando alguma história dele, sabe? Ele não era nem jogador, ele jogava, ele era mais do departamento de atletismo. Sim. Mas aí, de tanto estar junto com os caras, aquela coisa de aprender ali Ele foi auxiliar do Minelli, porque o Minelli via o jogo e ele ficava do outro lado, do lado oposto, para ver o jogo. Aí eles trocavam uma ideia, né? E antes do Minelli falar no intervalo, e o Minelli foi vendo que ele entendia e tal, e de repente ele foi indo, treinou o júnior, o juvenil, o júnior e tal, e aí se tornou um grande treinador, né? Porque ele tinha o dom, né? Isso era outra coisa. Antigamente, o treinador era pelo dom, sabe? E hoje não, é pelo curso. E às vezes não é porque tem o curso, né, que é o melhor treinador do mundo. O ideal é ter o dom e o curso. Bom. Aí, Né? Mas esses são raros. Mas eu acho que quem tem o dom, o próprio futebol ensina. Né? Eu sempre lembro de uma história do Chico Anísio. O Chico Anísio sempre foi muito perguntado, né? Não, o que você acha do novo humor? O que você acha dos novos humoristas? E ele sempre respondia: não existe novo humor e velho humor. Existe humor engraçado e sem graça. Não importa a idade. Então, eu acho importante porque a gente também... Eu acho que a gente ficou, né, Valmir, um certo tempo muito preso num círculo, né? Que era aquele círculo Abel, Mano, Felipão, Luxemburgo, né? O próprio Cuca, né? Que eram esses caras que ficaram aí 15, 20 anos dominando o futebol brasileiro. Sim, mas era um futebol melhor que o de hoje, né? E hoje a gente tem uma segunda moda, né? Que é a moda do estrangeiro. Né? Então, e quando não é um técnico estrangeiro, é alguém que pensa como um estrangeiro, como o Felipe Luiz. Né? O Felipe Luiz fez o primeiro jogo dele como técnico profissional ontem. Hoje já tinha gente falando: Felipe Luiz vai mudar o futebol brasileiro. O que é o Flamengo, né? Assim, é a força se o senhor do clube. Felipe Luiz vingar no Flamengo, ele é candidato a tomar o lugar na seleção brasileira. E Já tô dizendo hoje, hein? E o estilo dele é do Simeone? Ele tem uma boa escola. Ele é bem Simeone. Ele é bem Simeone, principalmente na questão tática. Né? No desenho de linhas. O Simeone começou, ele se afirmou no Atlético de Madrid, depois ele foi variando. Aí teve 3 zagueiros, quando ele chegou com o Jiménez, aí ele tinha Godin, Jiménez e o Miranda já quase saindo, mas se você pensar, é sempre uma linha de 4. Né, que tinha Miranda e Godin, que tinha 2 homens de forte marcação, jogadores de construção, de qualidade, um centroavante, ele já pôs o Gabriel de saída no jogo de ontem. Assim, eu acho que ele tem visão e tem capacidade para ser um grande treinador, isso é verdade. Mas assim, por ser no Flamengo, isso vai ser mega potencializado. Eu penso muito assim, eu acho que tem muita gente no futebol, não vou dizer que engana, mas que fala mais e faz menos. É que nós somos de fase diferente, né? Mas eu ainda
e não é que seja saudosista, eu ainda acho que como a imprensa, tu pode... Tem milhares que são formados todos os anos, né? E poucos são aqueles que dá certo, né? Porque eles já têm o dom daquilo, né? Então, com a formação, ele fica melhor, né? E tem alguns, e os grandes homens de imprensa do passado, eles não eram formados, né? Mas eles tinham o dom, né? Para narração, para escrever, para essa coisa toda. Mas para narração sempre vai ser dom, não adianta. Narração é algo tão específico, né? E aí não só de rádio, né? Eu acho mesmo na televisão, o cara tem que ser... Não é qualquer um que vai ser... eu vou ser narrador de televisão. Não, é difícil. Assim como nós estávamos falando em narrador, né? Tem gente que tem o dom para determinadas coisas, né? E não adianta dizer, pô, mas o fulano... Não, o cara é compositor e o Cartola, por exemplo. O Cartola era um cara simples do morro e fazia uma letra que era uma maravilha. Né? Então, é o dom que ele tem. Né? Então, eu vejo que algumas pessoas que tinham esse dom de trabalhar com futebol de antigamente, eles foram... De certa maneira, eles foram cortados. Eu não entendo como é que o Zequinha que foi treinador do Atlético, do Paraná Clube, ele não pode ser mais treinador, foi treinador na China, ele não pode ser mais treinador porque ele tem um problema de coração que quando ele se empolga muito e tal, dá uma zebrinha lá. Então, quase morreu no dia do jogo do Paraná, ele quase morreu. Então a esposa dele, a Catarina, e a família, não... Mas ele não podia estar fora do futebol. Ele tinha que ser um olheiro, ele tinha que ser um cara que ia ver o jogador, sabe? Porque esse cara entende demais disso, tem no sangue isso. O Lio Evaristo tem uma escolinha muito boa aí no portão de futebol de garotos, assim, né? Mas ele é um cara tão bom no futebol que ele tinha que ser alguma coisa dentro do Curitiba, do Atlético, do Paraná, do Maringá. Lá sei onde... Falar em Maringá, o Jorge Castilho, um baita de um treinador, há 3 anos fazendo um trabalho espetacular no Maringá, sabe? E daqui um pouco eu acho que vai aparecer alguma coisa para ele, se ele não botar o Maringá na Série B, né? Mas que um grande time aí vai pegar ele. Porque esses camaradas ainda existem. Sim. Entende? Que é do futebol raiz, sabe? E eles, com os caras do futebol moderno, pode fazer um equilíbrio. Né? Cada um com a sua contribuição, né? Exatamente. Você sempre foi um bom olheiro, Valmir? Teve esse tino para detectar qualidades em jogadores mais jovens? Sempre teve esse olhar ali para... Bom, no meu caso é assim, o meu pai foi jogador. Tá no sangue. Eu fui jogador. E eu morei dentro de um campo de futebol no Rio Grande do Sul, no Esporte Clube São José, um time centenário. Eu fiz parte da minha infância dentro do campo do São José, com o Enio Andrade, com vários jogadores que jogavam com meu pai. E isso aí me deu um aprendizado natural. Eu não fui em escola para aprender. Eu acho isso uma coisa assim, um modernismo. Aprender futebol, não se aprende na escola, se aprende no campo, na terra, no gramado, e não só em canchas, sabe? O futebol é da natureza, sabe? Por isso que mudou. Por isso que a técnica de antigamente não existe mais hoje, porque ficou muito comercial, sabe? E tem que ser natural. Sim. Sabe? Quanto mais natural, melhor. Christian, como é que é comentar uma partida de futebol ao lado de grandes feras da crônica esportiva, como o Valmir, como o Carneiro, como o Júnior, que você já comentou que participou de transmissão? Como que é isso? Eu já tô quase indo para a turma deles, né? É verdade, ele eu já tá tô. do nosso Eu me lembro que um colega nosso, J. Agostinho, ele falava assim: você é a revelação da comunicação. Daí passou 2 anos. Você é a revelação da imprensa.
Quando eu vi, eu estava com 40 anos e ele me chamava de revelação. O que, às vezes, não é legal, porque você vê que não há uma, literalmente, renovação. Mas, assim, eu virei comentarista depois, quando eu estava com 21 anos de carreira. Né? Eu comecei... Não, peraí, tô falando bobagem. Com 15 anos de carreira. Eu comecei em 96, em 2011 eu virei comentarista. Então, eu tinha sido repórter, apresentador... E a partir daquele ano eu virei comentarista. Aquele início para mim foi um pouco amedrontador, porque eu estava junto dos monstros sagrados. O tempo que eu trabalhei na 98 até 2014 me serviu para, digamos assim, me colocar, me sentir. Qual era a grande vantagem quando você fala desses personagens? Eu discutia futebol com o Valmir, com o Carneiro, com o Fernando, né, com os comentaristas mais velhos, e o Sicupira, o Djonga, e eles sempre respeitaram a minha opinião. Então, assim, é óbvio que eu e o Valmir, a gente não vê o mesmo jogo, né? Mas a gente tá próximo e respeita e os mais veteranos sempre me acolheram muito bem nesse aspecto. Hoje eu já posso me dizer... Eu tenho 28 anos de carreira, eu sou um veterano. Mas tudo foi sendo assim. Tudo com um pouco de frio na barriga, com um pouco de tensão, mas sempre muito bem acolhido. Desde o primeiro dia em que eu fui comentarista, que foi ainda na Transamérica, numa substituição do Ayrton ou do Fernando Gomes, um dos dois, que também um outro, né, o Jairo, outro, assim... E depois, assim, quando eu comecei a estar no estádio com eles e comecei a conversar no estádio com eles. O nosso programa, o Bola no Corpo, ele é basicamente um programa pro Valmir. Né? Eu quero... Porque, assim... É um programa nosso. Não, mas eu digo em relação assim... Eu tenho 4 comentários semanais no canal e tenho mais um programa de debate. Então, assim, quem... quer saber a minha opinião, tá cheia da minha opinião. Então eu quero dar o espaço para o Valmir falar mais no programa. Mas a gente faz as leituras e sempre foi assim. Troca ideia. Troca figurinhas e na própria questão de fazer jogos com outros colegas de fora, também sempre fui muito respeitado nesse aspecto. Eu posso dizer que eu tive sorte um pouco, né, de sempre ser muito bem acolhido. Só que assim, é muito legal. Tem a Arena da Baixada, ela é o estádio até mais engraçado em relação a isso, porque a gente fica tudo meio perto, né? Não tem as divisões de cabine que tem, por exemplo, no Couto Pereira. Por exemplo, eu fico do lado do Valmir em cabine no Couto Pereira, mas a gente não consegue se falar. Porque cada um na sua cabine. Tem a parede e tem o fone, né? Agora lá não, lá você tá vindo de lado aqui pro cara e fala. Quando a Rádio Banda B... A CBN fica do lado da Jovem Pan. Então, às vezes, a gente tá trocando ideia. Eu ficava... Do lado de cá é a Transamérica, tá trocando ideia também. Sempre, quando a gente ficava ali, a gente primeiro ficava entre a CBN e a Transamérica. Aí o que acontecia? Ficava o Valmir aqui, né, com o narrador da CBN, aí ficava o narrador da Banda B do lado do Valmir. Quando é o Marcelo Ortiz, eles já ficavam trocando figurinha. Aí ficava eu... E ficava o comentarista da Transamérica, ou o Jairo ou o Fernando. O Fernando não dá pra fazer a troca de figurinha porque ele não escuta. Mas com o Jairo, cara, a gente tava ali. E o legal é que isso as câmeras das rádios pegam, né? Cara, virava e mexia, tô eu e o Jairo aqui. A gente tava falando do jogo. Dá um intervalo, meio que a gente faz, né, a gente meio que solda pra ver se tá todo mundo vendo a mesma coisa, né? Porque, às vezes, tem detalhes diferentes, mas, assim, na teoria, a gente tem que mais ou menos ver um jogo parecido. Senão, o torcedor fica maluco. Agora, daqui a pouco, por exemplo, o Valmir achou no domingo que o Canóbio foi o melhor jogador do Atlético contra o Flamengo. Eu achei o Coelho. Mas se você for fazer uma leitura tática, é mais ou menos a mesma explicação. Né? Mas, cara, sempre foi muito legal. E com o Valmir, assim, é uma troca sempre muito gostosa, assim. E a gente fala de tudo, né? Porque a gente se dá há muito tempo, sabe? Eu conheci ele guri nos corredores dos estádios ali. E tal, porque, assim, como eu disse, a gente trabalhou junto mesmo
A gente trabalhou mais agora do que antes. Mas assim, eu comecei sempre próximo. Eu comecei a trabalhar em rádio em 96. Em 96 era o auge do Mesa Redonda, né? Então, assim, eu fui pro trabalho conhecendo todos eles já. E assim, eles me receberam muito bem. Talvez até pelo fato do cara que me lançou ter sido o Marcelo Ortiz, era quase como uma espécie de um selo de qualidade. Pode ser. Que fez eles... E assim, depois a gente foi se dando. Você vai se dando mais ou menos com algumas pessoas. Então, e com o Valmir a gente se entendeu muito rápido. E daí quando a gente trabalhou junto na Transamérica, chegou a fazer viagem juntos, também a coisa foi embalando. E aí depois mesmo saindo, assim, eu tenho que cumprimentar o Valmir todo o jogo. Quando a gente se encontrava, porque às vezes ele estava lá na rede, na RPC. É verdade. Aí estava um pouco distante, mas quando a gente se encontrava, era uma festa. como se estivesse junto. E o rádio eu acho que ainda tem um pouco disso, né? A televisão é um pouco mais fria. O rádio não, porque o rádio é aquela coisa. Você pode estar trabalhando com fulano num dia e Beltrano no outro. Né? Então... E depois a gente se encontra... Outro dia estava eu, o Linhares e o Fernando contando história das viagens antes de entrar no... Sim, não, faltou você na sexta-feira. Na sexta-feira, antes de começar a transmissão, estávamos eu, Marcelo Ortiz, o Fernando Gomes e o Dorival Crispim ali na lanchonete do Couto Pereira. O Fernando pedindo pizza, eu pedindo pizza e contando história e falando do dia que eles foram para tal lugar e o dia que vocês passaram por Pissarras na viagem, sabe? Ou a vez que o Fernando Gomes foi com o Caio Júnior para Florianópolis. Então, assim... cara, às vezes a gente convive mais com os colegas do que com a própria família. E o Bola no Corpo não teria esse sucesso todo se vocês não tivessem essa sintonia no ar. Sim. E é necessária essa sintonia. Sim. Isso é. Talvez até por isso o Valmir pensou em mim. É claro. Tu sabe que tem uma coisa assim que acontece comigo que eu acho que é meio espiritual, né? Porque, por exemplo, convidar o Christian. Tinha 500 para convidar, mas eu convidei o Christian, entende? No passado, eu convidei o Paulo César Tima, o PC, né? Eu convidei o Edson Tomás. Cada momento tem uma coisa que tu convida e dá certo e vai embora e não tem problema. E o Marcelo Ortiz, eu não vou dizer que eu ajudei, mas no início dele, eu estava junto. Ele era repórter, como o Christian, sabe? E eu estava junto e sempre tratei muito bem. E ele sempre me tratou. Ele é de uma família extraordinária. O Marcelo é... Aliás, é raro o cara da imprensa que é diferente, sabe? Um ou outro, uma vez... sempre tem. Mas a grande maioria é amigo. É conhecido, a gente está junto, não tem esse problema de querer ser melhor que o outro. Sim. Eu, por exemplo, um cara que me deu um impulso extraordinário no início da minha carreira foi o Mafuz, sabe? Porque o Mafuz... Eu fiz um jogo aqui do Guarani, eu nem sei por que campeonato era, mas era Guarani e Atlético, só que era no Couto Pereira, porque o Atlético não jogava, esse jogo grande, não jogava na... E tinha questão noturna, jogo noturno não dava para ser na Baixada. Aí jogou lá. E era quarta-feira, era quarta e domingo, para ver quem é que ia passar para outra fase e tal. Aí, na quarta-feira, o Mafuz, que era o que fazia o jogo do Atlético, junto com o Carneiro, uma audiência do tamanho do mundo, sabe? E aí, o Mafuz não pôde fazer o jogo porque ele tinha uma audiência em São Paulo. Aí o Carneiro dizia assim, reuniu os caras, olha aqui, ó, o Mafuz não pode fazer o jogo porque tem uma audiência em São Paulo. O Edson Luiz não vai fazer porque é paranista. O Vinícius Coelho, todo mundo sabe que é coxa, não vai fazer o jogo. O Nestor Batista é coxa. Então sobrou para ti. Tu vai fazer o jogo comigo. Pô, para mim era uma responsabilidade do tamanho do bonde, porque o Carneiro era um monstro, né? Era não, ainda é. Aí eu vou lá e faço o jogo. Tá bom, terminou o jogo. Até foi o jogo que, por casualidade,
eu dei o apelido do Pedrinho de Pedrinho Maradona. Porque fui eu que dei o apelido. Isso é o módulo amarelo de 87. E pegou. Módulo amarelo de 87 e o Pedrinho foi pro Guarani. Mas não foi por causa... Pegou não por causa minha, é porque o Carneiro gostou e no mesmo jogo começou já a chamar Pedrinho Maradona. Olha só. Porque ele fez um gol de Maradona. Bom, aí o outro jogo, lá em Campinas, que era a decisão, o Mafuz foi fazer. Aí vem o debate de sexta-feira de tarde e o Mafuz, terminando o debate, o Mafuz, ele me chama de Nego. Nego, me diz o seguinte, como é que jogou o time aqui? Porque eu estava viajando, eu não sabia, não pude ver, naquele tempo não tinha tanta televisão como hoje. E eu disse, olha, peguei um papel e disse, foi assim, assim, assim. Se o Atlético fizer isso aqui, não perde lá, ganha a vaga. E aí ele pegou, foi para lá. Foi para lá, fez o jogo, o Atlético não perdeu, não sei se empatou ou ganhou a vaga. Vem o debate de segunda-feira, depois do jogo. Termina o debate, ele diz assim, Carneiro, quero conversar um negócio com vocês aqui. A rádio ganhou um comentarista, porque tudo que o Nego me disse na sexta-feira aconteceu domingo lá. Então, nós ganhamos um comentarista. Ele não sabe, até hoje, o quanto de bem que ele me fez falando aquilo na frente do Vinícius Coelho, do Edson Luiz, do Carneiro, enfim, de todos, do Nestor Batista. Só top. Só fera, tá? E aí foi embora. Foi uma questão de tempo e aí foi embora. Christian e Valmir, esse podcast aqui é feito para vocês. Vocês que participam, vocês que interagem conosco e principalmente para você que está nos acompanhando. Nós fizemos uma homenagem, vamos fazer uma homenagem aqui para vocês com algumas participações, algumas falas. O que? Arquivo confidencial agora? Peço que vocês coloquem o fone aqui, por favor. Vai botar o fone. Viu, Valmir? Tá, tem que pôr o fone. Cuidado do copo aqui. Agora sim. Agora eu tô me sentindo. Pera aí, que tinha dado um esqueminha que agora tá funcionando. Tudo certo com o áudio? Eu quero só baixar. O meu é esse aqui. É baixar um pouquinho. Tá, vai lá. Melhorou? Tem vídeo também? A gente olha pro... Ou é só áudio? Só áudio. Então tá bom. Vamos ver. Rádio Raiz aqui. Manda ver. Primeira participação aqui de um radialista conhecidíssimo aqui no nosso estado. Olha aí, ó. Vamos ver. Vamos lá. Quando cheguei de Cascavel para trabalhar na Rádio Clube Paranaense, Dorival a Crispim. extinta B2, e no inesquecível Mesa Redonda da CNT. Programa de esportes comandado pelo Fernando Gomes, líder absoluto em audiência. A cidade simplesmente parava para acompanhar o programa. Falar do Valmir Gomes é fácil, né? Até porque ele é meu amigo, um cara referência profissional, referência de vida, exemplo para todos nós. Por onde eu ando, todos perguntam do Valmir Gomes, todos querem saber como está o seu Valmir. Ele é legal, é bacana, é incrível, é espetacular, é prestativo, e em meio a tantos adjetivos positivos, ele também tem uma opinião muito forte. É daqueles que não levam desaforo para casa. Muito bom. Apenas uma passagem do Mesa Redonda. O Eurico Miranda estava sendo muito criticado no programa aqui em Curitiba. O Mesa Redonda entrava lá no Rio. E aí o que aconteceu? O Eurico ficou sabendo e pediu direito de resposta. Muito que bem. Ele veio para Curitiba para participar do programa e começou a falar besteira. O Valmir ficou incomodado com aquilo e simplesmente enquadrou o ex-presidente do Vasco da Gama. O Valmir disse, aqui não é São Januário, aqui é Curitiba, o senhor não pode falar esse tipo de coisa. O Eurico baixou a bola, né? O Valmir deu a dura. O Eurico não falou mais naquele tom e pediu até desculpas. Então, entre as inúmeras passagens do Valmir no jornalismo esportivo, também tem essa no dia
em que ele simplesmente mandou o Eurico Miranda baixar a bola. Então é isso, falar do Valmir é redundância, passaríamos o dia aqui relembrando histórias marcantes do Valmir Gomes. Valmir, vamos marcar aquela gelada, faz tempo que a gente não se encontra, tá bom? Tá bom. Ó, saúde e paz para você sempre. Um abração. Grande. Boa. Obrigado, Até. obrigado. Boa, boa. Muito bom. Lembra dessa história, Valmir, com o Eurico Miranda? Lembro. É que ele ofendeu um senador nosso, né, o Álvaro Dias. É na época da CPI, né? Porque o Álvaro Dias era presidente da CPI do futebol. E certamente o Eurico era deputado federal também naquela ocasião, e certamente o Eurico se sentiu prejudicado por alguma coisa lá da CPI. E aí ofendeu o nosso senador, e eu fui em defesa do senador. Ele disse: olha, o senhor não tem o direito de chegar aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e ofender um senador da República do nosso estado. Eu acho que o senhor passou do ponto. E aí o Fernando Gomes pediu os comerciais e ficou trocando ideia com o Eurico. Aí eu disse para o Cico Pira, eu digo: olha, vai vir bomba, mas eu estou preparado. Eu vou. Muito bem. Aí, quando entrou o programa de novo, o Eurico disse: olha, eu queria dizer que eu me excedi mesmo e tal, porque ele era político, né? E eu quero pedir desculpas ao senador e ao povo do Paraná e tal. Quando eu cheguei em casa, naquele tempo não tinha celular, quando eu cheguei em casa, a minha mulher disse assim: mas vem cá, o que houve lá? Que está todo mundo ligando para cá. Tinha uma lista desse tamanho de gente para mim ligada. Eu não sei como é que descobriram. O Simon, o outro que era senador, o Simon, lá do Rio Grande do Sul. Pedro Simon? O Pedro Simon, um cara lá de Recife. Olha, uma porção de gente. Tu vê como anda A notícia isso? correu. Vai. Vamos com a próxima, Andres? A próxima mensagem. Próximo recado aqui no Arena. Valeu, Pietro. Um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando aí o Arena Podcast. Que convidados, né, especiais de honra. Uma noite muito especial, Robson tenho de certeza, para você De poder Lázari. entrevistar esses dois ícones da imprensa esportiva paranaense. O Valmir Gomes, eu ouvi, acho que a voz dele a primeira vez, eu devia ter uns 7 anos de idade, por aí. Ele tá velho já, tá? Porque a minha paixão pelo rádio vem desde muito pequeno, e depois de um tempo morando nos Estados Unidos, né, com a minha família, eu voltei pro Brasil ali por 1989, e a partir dali nunca mais larguei do rádio. E a Rádio Cidade, naquela época, era a que eu mais ouvia, e o Valmir Gomes era um dos principais nomes, né, da equipe, um comentarista que marcou época por onde passou, e eu acompanhei tudo, viu, Valmir? Pode ter certeza que, como grande ouvinte de rádio, na minha formação como jornalista, a tua voz sempre foi uma das mais presentes. E o Christian eu tive a honra de conhecer pessoalmente, né, na cobertura dos times. Lembro muito bem, lá por 2001, eu estava no último ano da faculdade, tinha recém entrado na Rádio Colombo para fazer um programa que era no meio da tarde, era horário diferente dos outros programas. Na época, a gente frequentava, né, os CTs dos clubes, o que hoje praticamente não acontece mais. E a gente se encontrava ali no terminal do Guadalupe, ou em algum ponto onde o ônibus que ia para o CT do Curitiba vida não é fácil. passasse. E foi muito legal, né? O Christian já era um repórter um pouco mais experiente do que eu naquela época, já estava iniciando a linda trajetória dele, então a partir dali passei a ter um contato assim direto, né, como amigo da profissão aí do Christian. Então, é um prazer estar mandando essa mensagem para vocês aí. Tenho certeza que o Pietro tá fazendo render com vocês aí um grande bate-papo, porque história para contar
e de qualidade e categoria assim, no histórico da profissão, vocês têm muito. Um abraço, Pietro, um abraço, Christian, Valmir e para todo mundo que está acompanhando. Valeu. Deixa eu contar uma história em relação ao Robson. Eu e o Robson ouvimos a mesma coisa de um dono de equipe de esportes. Esse dono disse para mim, um pouco antes do que o Robson contou a história, e eu falei, olha, eu tô saindo, eu recebi uma proposta melhor, eu recebi uma proposta combinada que vai me pagar 5 vezes mais do que eu ganho. Falou, mas você vai sumir do rádio, né? Isso em 2000. Você vai sumir do rádio. Eu falei, mas eu preciso. Tem a parte financeira, tô saindo da faculdade e tal. E eu saí, né? Acho que deu certo. Claro que deu. Aí, alguns anos depois, o Robson estava trabalhando nesse mesmo lugar e recebeu a proposta para sair. Acho que era da CBN. E o Robson falou com essa mesma pessoa, a mesma pessoa falou assim, você vai sumir do rádio, hein? Vê o Christian, onde é que tá? Eu já estava apresentando o programa do SBT. Pô, então não subiu. Mas assim, mas era a forma de convencimento. Não convenceu também. E o Robson tá aí, fez a trajetória que fez na TV e na comunicação e no rádio. Hoje, para mim, é o principal repórter de rádio que a gente tem no estado. Muito bom. Ele é espetacular. Um baita repórter, uma memória de elefante. É impressionante o que sabe dos nossos clubes. Valmir, a próxima mensagem veio de longe. Presta atenção. Vamos ver. Fala, Pietro. Como é que você vai? Porra, prazer falar contigo aí no Arena, né? Podcast. Bem bacana. E você que tem na veia, né? O sangue de craque, né? Maurão, teu primo. Trabalhou comigo, o dela, né? Robson de Lázaro, meu xará. Então, todos muito craques. E que bacana, hoje vocês têm convidados especiais aí, né? O gigante e o pequeno. O gigante é um amigo de longa data, o Christian, né? Um queridaço da vida. E o pequeno, um gigante de coração, de experiência, de vida. É um apaixonado pela vida, né? Um apaixonado por conversas, por boas conversas. E tenho certeza que vai ser um dia especial. E como o pai gosta muito, né? Dessas novidades, né? Para mim vai ser um privilégio para mim e para minha família, né? Ele estar presente aí no Arena Podcast, porque ele é o nosso ídolo número 1. Ele é a pessoa assim que a gente se espelha, né? E é um cara que todas as pessoas, até os que não conhecem, o conhecem há muito tempo. Porque a transparência que ele tem falando comigo no dia a dia, ele tem com o telespectador, ele tem com o ouvinte. E esse amor de pessoa que ele é, essa herança que ele buscou de toda a família, né, toda a genética familiar, ele consegue passar pessoal e profissionalmente através do rádio, do jornal, da TV e assim por diante. Muito obrigado pelo convite, meu pai, velho, tá bom? E dá um beijão nele, cuida dele por mim aí enquanto eu não estou aí. E dá um beijão no gigante também e em toda a tua família. Valeu, meu querido! Valeu, Robson Gomes, diretamente da Indonésia. O Robson, assim, eu falar para o Valmir, não precisa falar e começar a chorar. O Robson é um dos profissionais mais capacitados do futebol paranaense e brasileiro. Mas, lógico, como a gente gosta de falar da nossa aldeia, falar aldeia para deixar o Petralha nervoso. Sim, nós somos da aldeia, sim. O Robson, ele é... Assim, o Robson é o cara que mais trabalhou como preparador físico na história do Goiás. É o preparador físico, se eu não me engano, que tem mais jogos no Coritiba. No Goiás ele tem mais de 500. Né? No Coritiba são mais de 300. Assim, entende de futebol, é conhecedor, é um cara que se atualiza. É o que a gente falou sobre técnicos. O Robson tem o dom do cara que ensina,
Porque o cara, para ser um preparador físico, ele tem que ser um bom professor. Ele tem o dom, isso já veio dele, esse talento de aglutinar, de aproximar, de motivar, e ele somou isso a um profundo conhecimento do que ele faz. Não à toa, o Robson, ele vai mudar o futebol da Indonésia. O que ele vai fazer lá, a gente viu em outros países, feito por outros brasileiros, talvez muito mais famosos, mas o Robson vai praticar uma revolução no futebol da Indonésia. Anotem. Ele teve, quando ele foi para a seleção da Arábia Saudita, eles foram para a Copa do Mundo. E depois ele só não ficou na seleção porque, por causa da família, que ele tinha que retornar. E naquela época, não é como hoje, né? Era muito difícil para alguém do Ocidente entrar no sistema, né? Quando eu estou falando isso, é do sistema familiar deles, né? Não, a Arábia Saudita, na verdade, é dos dois últimos anos para cá que começou a liberar mais. Tanto que o pessoal foi para lá. Não é só a grana, que agora dá para viver lá. Com certeza. Não o conheço pessoalmente, ele está acompanhando o nosso Arena Podcast, mas já está convidado para participar aqui. Quando ele retornar. Quando vier a Curitiba, com certeza já fiz esse convite. Pessoal, inclusive o Robson tem que voltar para o Brasil para o Valmir poder pegar a folga, que daí vai o Robson no lugar dele no programa. Sempre foi um cara família, Valmir? Hein? Você sempre foi um cara família? Sempre gostou de ficar com os filhos? Eu tenho uma amizade muito grande, né, com os meus filhos. Hoje, por exemplo, eu almocei com a minha filha, com a minha neta e com a minha bisneta. Que privilégio, hein? Lá no cantinho do Eisben, sabe? Contamos história, damos risada, brincamos e tal. Tem um filho que é cozinheiro, o Roger, sabe? E que tem três filhos. O Valmir, que já tem uns 20 e poucos anos, e o Del e o Rian. E tenho o Robson, que tem o Matheus e o Lucas. Não olha pra mim, cara. Conheço da tua vida, mas não chego a esse ponto. Tem uma nova geração vindo por aí, então, né? Mas uma nova tô safra. cheio de neto. Ainda tem mais o Pedro, a Clara. Pô, eu tenho neto aí. Muito que Deus bem. me livre. Mas eu dou valor à família, né? Porque eu sou de uma época que a família era primeiro lugar, né? E aí isso a gente herda, né? Essas coisas, né? Com certeza. Então, e também dou muito valor às minhas amizades, sabe? Porque a amizade é uma coisa que quando tu tem amizade para alguma pessoa, tu tem que fazer de tudo para que aquela amizade se torne ainda mais fortalecida, porque a minha mãe dizia, o vizinho é o parente mais próximo, que quando tu precisa de alguém e às vezes o parente está longe, o amigo te ajuda, né? Seja o vizinho, seja um camarada. Por exemplo, o Crispim. O Crispim é um amigaço, né? E tal, que falou aí. Então, tem muita gente assim, igual a ele. Amizade da vida, do jornalismo, da profissão. Tem que ser valorizada, né? Esses dias o Valmir falou que tinha encontrado um colega das antigas e falou, conheço ele desde 63. Pensa, são 51 anos. 51 não, 61. 61. Então tem gente que... É para a vida toda. É, para a vida toda, não adianta. Muito bem. E alguns amigos meus já estão indo, né? Não, se a gente começar a falar disso... Não, saúde para todos nós. Pessoal, verdade. estamos chegando na parte final do nosso Arena Podcast. Queria agradecer a presença de vocês, foi muito legal. Tem história aqui para dar e vender, para ficar horas e horas conversando. Mas muito obrigado pela presença novamente, Christian. Eu que agradeço, Pietro. Obrigado pelas mensagens que a gente recebeu também. É muito bacana poder conversar de uma forma tranquila, animada, divertida. E, assim, né? Hoje é assim. Hoje não é aniversário, mas o Valmir tá de parabéns, né? Com certeza. Valmir, obrigado. Obrigado, Pietro.
o Christian, o teu pessoal aqui, isso é uma harmonia extraordinária. Não, isso é muito bom. Esse argentino é magnata. O Andres. Isso aí... Eu quero dizer para os telespectadores também que eles tenham quando eles estiverem assistindo, que esteja tudo bem com eles, né? Que tenham paz, tenham prosperidade na sua família, na sua casa, né? E que tudo corra bem. E que o futebol paranaense, né, dê um salto de qualidade. Com certeza. Próximo programa do Bola no Corpo. Segunda-feira, 6:45 da noite. No canal? No canal do Christian Toledo. Christian Toledo, só para colocar lá meu nome e tá lá. Muito bem. Procure no Christian Toledo no YouTube, no Facebook, no qualquer Instagram. coisa é youtube.com/Christian Toledo 1. Muito bem. É fácil assim. Combinado. Pessoal, obrigado pela audiência, pelas participações. Você que está no YouTube, siga o Arena Podcast no Spotify, siga o Valmir Gomes, siga o Christian Toledo no Instagram. E um agradecimento às nossas patrocinadoras, Academia BeHappy, a Seward de Comunicação Integrada e a Elograph, que nos presenteou aqui com algumas canecas. Ganhamos a caneca personalizada. Vamos tirar uma fotinho depois. Ó, Valmir. Cheio de presente, hein? Olha aqui, ó. Olha lá. Maravilha. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Semana que vem tem mais. Tchau. Tchau, Valmir. Tchau, Christian. Tchau.